planeta tem muitos países com realidades controversas, mas poucos tão únicos quanto esse. Um país cheio de maravilhas e mulheres lindas, que virou o destino favorito do Spring Break, a festa mais louca dos estudantes americanos, com hotéis temáticos, praias sem roupa e até barcos de troca de casais. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais detalhadamente o México, um dos países mais bonitos e fascinantes da Terra. O México, o maior consumidor de Coca-Cola do mundo, a meca da tequila e do mezcal, da comida de rua e dos mariachis. Uma nação de extrema beleza, com abismos subterrâneos criados após o impacto do meteorito que extinguiu os dinossauros, as mais impressionantes ruínas maias ou a segunda maior barreira de corais do mundo. Um lugar repleto de curiosidades, como ter mais igrejas do que hospitais, homens considerados mulheres conhecidos como muxes de Oaxaca, uma capital que afunda entre 10 e 40 centímetros a cada ano, ou tentar impulsionar casamentos temporários com a possibilidade de renovação, ou não, a cada 10 anos. Um país cuja relação com a morte é tão extraordinária que tem cemitérios com túmulos maiores que prédios, cerimônias em que os ossos dos falecidos são limpos e um feriado nacional conhecido como Dia dos Mortos. Uma realidade bem mais sombria quando se conhecem histórias em que os perdedores, e muitas vezes até os vencedores de um jogo, eram sacrificados, ou realidades atuais como a temida rota do trem da morte que atravessa este país, ou a ilha que muitos consideram a mais assombrada do planeta. Um lugar repleto de bonecas aterrorizantes. Preste atenção e não perca este vídeo, porque descobrir o México conosco vai te surpreender mais do que você imagina. Vamos começar. No coração do continente americano, onde o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe parecem se tocar nas extremidades de seu território, e escondido entre densas selvas que guardam segredos milenares, está o México, um país que desafia os limites da imaginação, pois é um dos territórios mais biodiversos, extraordinários e essenciais da história da humanidade. O México faz fronteira ao norte com os Estados Unidos, a sudeste com Belize e Guatemala, e é cercado por mares que moldaram seu clima e sua cultura. Com uma extensão de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, é um dos maiores países da América Latina. Sua densidade populacional supera muitos territórios de tamanho semelhante, com mais de 120 milhões de habitantes espalhados entre selvas, montanhas e cidades vibrantes. No seu coração bate a Cidade do México, a capital, uma metrópole gigantesca com mais de 20 milhões de habitantes, o que a torna uma das cidades mais populosas e densamente habitadas do planeta. Algo que poucos sabem sobre esta cidade enigmática e famosa é que, a cada ano, a Cidade do México afunda entre 10 e 40 centímetros. Qualquer um poderia pensar que tantas pessoas concentradas em um território relativamente pequeno poderiam ter a ver com esse afundamento, mas a realidade é outra. O motivo não é o peso da população e dos edifícios, mas a extração massiva de água subterrânea, a composição do solo na antiga bacia de um lago e a compactação natural do terreno. Esse fenômeno é um lembrete de que, sob a Cidade do México, o abismo parece estar reclamando seu espaço. Uma realidade, a do abismo, que, como você verá, está muito relacionada com o passado e o presente de um país extraordinário, tanto em termos geográficos como históricos e culturais. Para descobrir o México, primeiro devemos mergulhar na sua história mais profunda e na sua conexão com o submundo, com esses abismos que a Terra parece esconder sob a sua capital, o seu território e a sua selva. Abismos que se refletem nos cenotes como em nenhum outro lugar, grutas subterrâneas que são um dos destinos preferidos dos turistas no país, tanto por sua beleza quanto por sua história, e que ainda hoje parecem portas para outra dimensão. Os cenotes são poços de água cristalina que se formaram há milhões de anos, após o impacto do meteorito que extinguiu os dinossauros. A enorme força do choque fraturou o calcário da península de Yucatán, criando cavernas e sumidouros que se encheram de água doce com o passar do tempo, dando origem a ecossistemas únicos que parecem mágicos.
já que a beleza desses cenotes é hipnótica. Suas águas turquesa refletem o céu enquanto abrigam uma biodiversidade impressionante. Peixes endêmicos, vegetação subaquática e morcegos que dançam na escuridão. Entre os mais famosos estão o Gran Cenote, perto de Tulum, o cenote Iqquil, em Chichén Itzá, e o cenote sagrado, que ainda guarda o mistério dos antigos rituais maias que ali aconteciam e que você conhecerá em mais detalhes em breve. Esses abismos subterrâneos não são apenas um espetáculo natural, mas também uma ponte para um passado mais recente que consolidou o México como o berço de algumas das civilizações mais poderosas e influentes da América. As culturas pré-hispânicas, como os maias e os astecas, dominaram vastos territórios e desenvolveram sociedades complexas, comparáveis na época aos romanos na Europa ou aos egípcios na África. Seu legado permanece indelével em templos, pirâmides e cidades que desafiam o passar do tempo. Um exemplo surpreendente desse avanço foi Tenochtitlan, fundada há mais de 600 anos no que hoje é a Cidade do México, muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Essa cidade era tão desenvolvida e organizada que podia ser comparada à Roma antiga. Tinha canais e aquedutos que forneciam água limpa, mercados centralizados, templos majestosos e um urbanismo sofisticado que permitia a circulação de pessoas e mercadorias com grande eficiência. Mesmo hoje, sob a modernidade da capital, ainda podem ser observados vestígios de sua grandeza e da engenhosidade de seu projeto urbano, lembrando a magnitude de uma civilização que floresceu no coração da América. Com o tempo, a chegada dos colonizadores europeus transformou o país para sempre. A fusão de culturas deu origem a uma sociedade única, onde a religião católica se tornou um elemento central. Muitas culturas ancestrais desapareceram quase completamente, devido às doenças trazidas da Europa, conflitos bélicos, imposição cultural e exploração de recursos, fatores que minaram sua população e seu modo de vida. Tudo isso tem muito a ver com o fato de que hoje o México é considerado um dos países mais católicos do mundo. Uma nação com mais igrejas do que hospitais, um reflexo de sua história, sua devoção e suas tradições. Essa realidade ainda divide a população mexicana, já que muitos acham que a colonização trouxe mais prejuízos do que benefícios, enquanto outros valorizam os aspectos culturais e religiosos que perduram até hoje. Desse conflito histórico surge a celebração do Dia da Independência, todo 16 de setembro, quando os mexicanos comemoram o início da luta pela libertação do domínio espanhol. Durante esse dia, cidades e vilarejos se enchem de bandeiras, desfiles, cerimônias cívicas e o famoso Grito de Dolores, relembrando a coragem daqueles que buscaram recuperar a soberania do país. Se você é mexicano ou já morou no México, gostaríamos de fazer uma pergunta. O que você acha da colonização espanhola? Você acha que se vivia melhor antes ou que as mudanças trouxeram mais coisas positivas do que negativas? Adoraríamos ler sua opinião nos comentários e juntos poderemos entender melhor qual é a visão da maioria. Então, obrigado. Mas se existe uma história que fascina nesta nação, é a lenda e o mistério dos maias, uma das civilizações mais extraordinárias que a humanidade já conheceu. Seu legado pode ser observado em todo o país, em regiões como a Península de Yucatán, Chiapas e a zona de Tabasco. Entre todos os seus vestígios, Chichén Itzá se destaca como um símbolo de engenharia, astronomia e poder cerimonial, já que cada edifício parece guardar histórias e lendas que revelam a grandeza e o mistério dessa cultura. O que torna os maias realmente extraordinários é seu conhecimento dos astros, único na civilização humana de sua época. Eles observavam cuidadosamente os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, venerando os corpos celestes como manifestações do divino. Para estudar o céu, construíram lagos que refletiam as estrelas, permitindo-lhes projetar e antecipar seus movimentos com precisão surpreendente. Esse conhecimento astronômico permitiu que eles previssem eclipses solares com centenas de anos de antecedência, um feito que continua a surpreender cientistas e arqueólogos modernos. Eles conseguiam isso por meio de observações sistemáticas do céu refletido em lagos e cenotes,
combinadas com registros meticulosos dos movimentos solares, lunares e planetários. Todos os anos, eles anotavam padrões, estudavam alinhamentos e construíam calendários precisos que podiam projetar fenômenos cósmicos séculos antes de eles acontecerem. Graças a esse método, os maias podiam antecipar solstícios, equinócios, eclipses e mudanças sazonais, o que lhes permitia planejar colheitas, prever secas e organizar cerimônias e rituais sagrados no momento exato em que eles iriam acontecer. Por esse motivo, muitos historiadores e estudiosos acreditam que os maias possuíam uma capacidade única de prever o futuro, uma fusão de observação científica e cosmovisão mística que os torna uma das civilizações mais avançadas e fascinantes da história da humanidade. Em Chichén Itzá, possivelmente a cidade maia mais famosa do mundo, localizada na península de Yucatán, no sudeste do México, esses conhecimentos astronômicos se refletem em edifícios específicos. A pirâmide de Kukulcán, onde a sombra da serpente desce com precisão durante os equinócios. O observatório conhecido como El Caracol, que permitia acompanhar o movimento de Vênus. E o Templo dos Guerreiros, alinhado com fenômenos solares e estelares. Um testemunho do domínio maia sobre a arquitetura e a astronomia. Ainda hoje, existem descendentes maias que preservam rituais antigos, cantos e cerimônias, mantendo vivo o conhecimento de seus ancestrais. Alguns povos continuam celebrando oferendas ao sol, à chuva e aos astros, demonstrando que a conexão entre o céu e a terra continua sendo parte de sua cultura. Algumas de suas curiosidades mais fascinantes estão relacionadas à sexualidade e à saúde. Por exemplo, certos alimentos, como a pimenta picante, eram considerados potenciadores da virilidade e da energia sexual. Entre a elite, era comum que um homem tivesse várias mulheres, uma prática que servia para consolidar alianças sociais e políticas. Curiosamente, muitas dessas tradições e conhecimentos ainda são preservados hoje em dia entre alguns descendentes dos antigos maias, mostrando que a conexão entre o passado e o presente continua viva. No centro de sua cosmovisão, os maias acreditavam que o submundo, o Xibalbá, era um lugar de provações e desafios que toda alma deveria atravessar. Para eles, os cenotes, esses abismos subterrâneos de água cristalina, não eram apenas fontes de vida, mas acima de tudo portais sagrados para esse mundo oculto, um espelho do submundo na terra. Os maias viam nos cenotes não apenas o inferno, mas também reflexos do céu noturno, um espelho que lhes permitia estudar as estrelas e fazer calendários. Na verdade, alguns de seus calendários mais complexos tinham marcas que muitos interpretaram como previsões de eventos catastróficos, alimentando a lenda de que indicavam o fim do mundo. Esse fim do mundo não era só cósmico, mas também humano, algo que tinha muito a ver com uma das práticas maias mais controversas, os sacrifícios humanos, que eles associavam à renovação do universo. Entre os rituais mais famosos e dramáticos estava o Jogo da Bola, um torneio que misturava esporte, espetáculo e destino. O Jogo da Bola era jogado em quadras longas, ladeadas por murais e estruturas que ainda hoje podem ser observadas em cidades como Chichén Itzá. O objetivo do Jogo da Bola era manter a bola em movimento sem que ela tocasse o chão, tentando introduzi-la em um anel ou aro de pedra colocado na parede da quadra, semelhante a encestar no basquete, embora muito mais perigoso. O jogo era disputado entre duas equipes, e cada ponto era uma batalha estratégica, onde habilidade e força eram decisivas. A equipe que conseguia enviar a bola através do aro ou acumulava mais pontos era considerada vencedora. Mas o que tornava este jogo realmente extraordinário era sua dimensão ritual. Em muitas ocasiões, o resultado determinava o destino dos jogadores. O mais impressionante do jogo não era sua técnica, mas seu desfecho, já que cada partida era celebrada diante do público e do sumo sacerdote, e o resultado decidia a vida ou a morte dos jogadores. Normalmente, os perdedores eram sacrificados, entregues ao submundo para apaziguar os deuses, embora em outras ocasiões fossem os vencedores que se sacrificavam, aceitando seu destino como um ato de devoção suprema e de conexão com o cosmos.
Essa realidade tornava cada partida um evento carregado de tensão e significado cerimonial. Esse jogo ritual reflete a forma como os maias entendiam a existência. A vida e a morte estavam entrelaçadas, e os sacrifícios eram uma forma de manter o equilíbrio entre humanos, deuses e universo. Essas realidades, e sua relação com o submundo, explicam parte dos acontecimentos mais extraordinários da civilização maia. Seu desaparecimento repentino, um dos maiores enigmas da história antiga. Imaginemos aqueles últimos dias em Chichén Itzá. As praças estavam cheias de rituais. Os cenotes refletiam os últimos raios de sol e os sacerdotes realizavam cerimônias para garantir a proteção da cidade perante os deuses. De repente, o clima começou a mudar. As colheitas fracassaram e a escassez levou a tensões internas. Os maias, especialistas em astronomia e previsão de fenômenos naturais, começaram a notar sinais nos céus que não podiam ignorar. A cada eclipse, a cada mudança sazonal, a ansiedade aumentava. As cidades pareciam esvaziar-se lentamente, enquanto os habitantes procuravam proteger-se do desconhecido. Os cenotes, que haviam sido espelhos do cosmos, começaram a simbolizar a entrada para o destino final, lembrando que a conexão entre a vida e a morte era inevitável e profunda. No final, muitas cidades foram abandonadas. A selva recuperou o que pertencia ao homem, engolindo templos e palácios enquanto os vestígios de murais e pirâmides permaneciam como testemunhos silenciosos de sua grandeza. Estudos arqueológicos modernos sugerem que o desaparecimento dos maias pode ter sido causado por uma combinação de fatores: secas prolongadas, conflitos internos, superpopulação e esgotamento de recursos. No entanto, o mistério e a lenda continuam a se tecer em torno dessa civilização, criando uma aura de fascínio que atravessa os séculos. Hoje, ao caminhar por Chichén Itzá e observar seus cenotes e quadras, é impossível não sentir a energia daqueles que viveram, previram e ofereceram suas vidas para manter o equilíbrio do universo. Se você gostou de mergulhar nessas realidades e descobrir os segredos do mundo maia, seria ótimo se você nos desse um like e se inscrevesse no Mundo Sem Censura, se ainda não o fez. Como você pode ver aqui, exploramos o mundo como em nenhum outro lugar. Mas o México não é só ruínas maias. Esse país é tão incrível que também tem uma das gastronomias mais famosas do mundo, considerada por muitos como a melhor do planeta, a ponto de a Unesco declarar Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2010. Para saboreá-la, a comida de rua mexicana é uma experiência única. Barracas em lugares como Cidade do México, Oaxaca ou Guadalajara oferecem delícias, entre as quais se destacam os tacos. Os tacos são tortilhas de milho ou farinha recheadas com uma grande variedade de ingredientes, desde carnes e guisados até opções vegetarianas. Sua origem remonta aos tempos pré-hispânicos, quando as tortilhas já faziam parte essencial da dieta mesoamericana e serviam como base comestível para transportar outros alimentos. Com a chegada dos espanhóis, novos ingredientes foram incorporados como carne de porco e bovina, o que deu origem à diversidade de estilos que conhecemos hoje. Cada mordida nos tacos é um reflexo da história e da diversidade regional do México, misturando sabores, aromas e tradições. Curiosamente, alguns ingredientes têm suas próprias histórias. A pimenta mexicana, por exemplo, além do sabor, era considerada pelos antigos uma fonte de energia e vitalidade. A tortilha, base de quase toda a gastronomia mexicana, é produzida de forma artesanal há séculos, e comer um taco na rua não é apenas se alimentar, mas participar de uma tradição que conecta o passado e o presente. Além da comida, o México é o maior consumidor de Coca-Cola do mundo. Uma curiosidade que poucos conhecem. Mas mais do que por seu gosto pela Coca-Cola, esse país é famoso por ser a terra da tequila e do mezcal, bebidas ancestrais extraídas do agave, que exigem anos de cultivo e técnicas tradicionais de destilação. A tequila vem principalmente do agave azul, cultivado em Jalisco, enquanto o mezcal pode ser feito com diferentes variedades de agave em Oaxaca e outros estados. Uma curiosidade: o pueblo mágico de Tequila, em Jalisco, deve seu nome ao vulcão
e a região onde, desde os tempos pré-hispânicos, se cultivava o agave. Seu topônimo vem do náhuatl tequiteo, trabalho ou ofício, e tlán, lugar, que pode ser interpretado como local de trabalho ou local onde se corta. Com o passar do tempo, o nome ficou associado à famosa bebida produzida lá, reconhecida mundialmente como símbolo do México. Essas tradições gastronômicas se misturam com a música e as festividades. Os mariachis, originários de Jalisco, ficaram famosos por sua capacidade de animar qualquer celebração, interpretando canções que misturam amor, humor e crítica social, usando violinos, trompetes e violões tradicionais. Cada apresentação é um espetáculo que transmite emoção, identidade e a riqueza cultural do México. A beleza deste país não se limita à gastronomia ou às suas festas, mas também à sua extraordinária geografia e beleza natural. Pensando nisso, é bom saber que o México abriga a segunda maior barreira de corais do mundo, o Recife Mesoamericano, que se estende por mais de 1.000 quilômetros ao longo da costa do Caribe. Lar de espécies marinhas únicas e ecossistemas que surpreendem biólogos e turistas. Todas essas realidades, aliadas a praias de sonho e climas quentes, têm muito a ver com o fato de os americanos terem escolhido o México, e em particular Cancún, na Riviera Maia, como o epicentro de sua festa mais famosa, o Spring Break. O Spring Break nasceu nos Estados Unidos na década de 1930. Acredita-se que sua origem tenha sido na cidade de Fort Lauderdale, Flórida, quando o professor de natação Sam Ingram, da Universidade de Colgate, levou sua equipe para treinar lá durante as férias de primavera de 1938. Aquela estadia combinava descanso, clima quente e competições esportivas, o que atraiu progressivamente mais estudantes universitários nos anos seguintes. Durante os anos 50 e 60, o fenômeno se consolidou graças à chegada em massa de jovens em busca de sol, praia e diversão, e se popularizou ainda mais após o filme Where the Boys Are, traduzido como Onde Estão os Garotos, do ano de 1960, ambientado em Fort Lauderdale. Com o passar do tempo, o Spring Break deixou de ser apenas um período de treinamento para atletas e se transformou em uma autêntica tradição cultural universitária, marcada por festas, muitas vezes excêntricas e controversas, música, esportes aquáticos e viagens para destinos ensolarados, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. Hoje em dia, mais do que a Flórida, Cancún é o epicentro dessas festas, assim como cidades como Los Cabos ou Puerto Vallarta, também no México, ou mesmo países como a Jamaica e as Bahamas. Nesses lugares, misturam-se turismo, entretenimento e juventude em busca de experiências intensas durante uma semana de férias. Experiências tão intensas como festas em praias nudistas como Playa del Secreto, onde é permitido o mínimo de roupa, respeitando a privacidade dos participantes. Os hotéis temáticos também fazem parte das excentricidades do Spring Break. Alguns desses resorts organizam festas com DJs internacionais, concursos de dança e noites temáticas que recriam cenários culturais ou históricos. Entre eles se destacam o Hotel Grand Oasis, famoso por seus shows noturnos, e o Temptation Resort, que combina luxo com entretenimento exclusivo para adultos. Mas certamente o fenômeno mais controverso nessas festas são os barcos de swingers, cruzeiros em que adultos trocam de parceiros para participar de relações íntimas consentidas. Essas embarcações operam sob rígidas normas de segurança e privacidade, tornando-se uma atração extrema do Spring Break. Um exemplo notável é o Temptation Cruise da Virgin Voyages, que geralmente parte de Miami, Flórida, e faz viagens de 5 a 7 noites para destinos no Caribe e alguns portos do México, oferecendo aos passageiros um ambiente onde diversão, liberdade e socialização entre adultos se misturam com luxo e conforto. Os preços das passagens variam de acordo com a temporada e a categoria da cabine, mas geralmente oscilam entre $1.500 e $3.000 por pessoa. O ambiente durante essa época combina música, sol, relacionamentos e adrenalina. Cancún e outras partes do México se transformam em um cenário onde a diversão é absoluta,
e a mistura de culturas e turistas torna essa festa um fenômeno único no mundo. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você gostaria de aproveitar o Spring Break em cidades como Cancún? Você conhece alguma festa tão louca quanto essa? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que continuemos trabalhando todas as semanas para mostrar o mundo como em nenhum outro lugar. Então, obrigado. Provavelmente a realidade mais extraordinária do México, ainda mais do que sua festa de Spring Break, ou o desaparecimento dos maias, é sua relação com a morte. A relação com o além chega neste país a limites que provavelmente não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Sua festa mais famosa é o Dia dos Mortos, ou melhor, a noite. Uma noite em que milhões de mexicanos lotam os cemitérios fantasiados de esqueletos. Cemitérios muitas vezes únicos no mundo, já que alguns têm cidades inteiras e tumbas tão enormes quanto edifícios. Realidades que agora vamos detalhar para conhecer também o ritual mais controverso deste país, relacionado com a morte, que acontece quando uma comunidade desenterra seus mortos para limpar seus ossos. Para entender tudo melhor, é bom começar pelo Dia dos Mortos, sem dúvida, a celebração mexicana mais reconhecida mundialmente. Sua origem combina tradições pré-hispânicas com elementos do catolicismo trazidos pelos espanhóis, dando origem a um ritual único no planeta que honra os falecidos, como se eles ainda estivessem entre nós. Longe de ser uma data sombria, é uma festa cheia de cor, música e vida. Para os mexicanos, lembrar aqueles que já não estão aqui não significa chorar, mas celebrar a memória dos que partiram. É a forma de mantê-los presentes, de abrir a porta para que suas almas retornem por uma noite e desfrutem da companhia dos vivos. Durante esta festa, as famílias montam altares decorados com velas, flores de cempasúchil e oferendas de comida. Pão de morto, frutas, bebidas e objetos pessoais fazem parte desses altares, que buscam guiar o retorno dos entes queridos. Todos os detalhes têm um significado espiritual. As flores marcam o caminho, as velas iluminam e protegem, enquanto os aromas atraem as almas. Mas há algo que chama muito a atenção de quem vê essa festa pela primeira vez: as fantasias. No dia 2 de novembro, milhares de pessoas saem às ruas transformadas em esqueletos ambulantes, com rostos pintados de lindas caveiras que lembram que a morte não é o fim, mas parte do ciclo da vida. Grande parte dessa festa rola em cemitérios, onde famílias inteiras se juntam para passar a noite com seus entes queridos, decorando túmulos, acendendo velas e compartilhando comida num clima de respeito e alegria. Em alguns lugares, música e orações também se misturam num cenário tão emocionante quanto único. Uma forma de lembrar e reviver aqueles que já não estão mais aqui. Um fascínio pela morte que, longe de terminar aqui, atinge níveis ainda mais surpreendentes em certas comunidades indígenas, nas quais se conserva uma tradição que, para muitos, é tão extraordinária quanto inquietante: o ritual da lavagem dos ossos. Esse ritual é considerado um dos mais obscuros e controversos do planeta. E, no entanto, para aqueles que o praticam, trata-se de um ato de amor e respeito pelos seus entes queridos falecidos. A lavagem dos ossos é uma tradição cultural de Pomuk, em Campeche, que consiste em desenterrar os mortos depois de um tempo, limpar cuidadosamente seus restos mortais e colocá-los de volta em seus túmulos. Tudo isso é feito num ambiente cheio de orações, música e cerimônias, onde o sagrado e o festivo coexistem para celebrar a continuidade do vínculo entre os vivos e os mortos. Essa prática tem raízes maias, que remontam aos tempos pré-hispânicos. Para essa cosmovisão, a morte nunca significou uma ruptura definitiva, mas uma transição para outra etapa da existência. Ao limpar os ossos, as famílias não apenas honram seus ancestrais, mas também os acompanham em sua jornada, garantindo que suas almas permaneçam em paz e lembrando que a memória dos entes queridos faz parte da vida cotidiana. O ritual é realizado coletivamente, reunindo famílias e vizinhos em um ambiente solene. Os ossos são cuidadosamente lavados, às vezes com ervas aromáticas ou bebidas tradicionais,
e envolvidos novamente antes de serem enterrados outra vez. A cerimônia pode durar horas e envolve cantos e oferendas. Atualmente, esse ritual continua vivo em algumas cidades, principalmente nas regiões indígenas do sul do México. É realizado em datas específicas, relacionadas ao calendário agrícola e às crenças locais. Para eles, assim como o Dia dos Mortos para a maioria dos habitantes do México, a lavagem dos ossos não é um espetáculo turístico, mas uma cerimônia íntima que mantém um profundo significado espiritual. Embora para muitos possa parecer um costume macabro, a lavagem dos ossos reflete uma visão que não teme o além, mas o integra à vida cotidiana, lembrando que o vínculo com aqueles que amamos nunca desaparece completamente. Por tudo isso, a relação do México com seus cemitérios também é muito profunda. Neste país, a fé e a espiritualidade marcaram a vida cotidiana durante séculos. Por isso, não é surpreendente que haja mais igrejas do que hospitais, ou que existam cemitérios que parecem cidades autênticas, com ruas, praças e áreas dedicadas a famílias inteiras. Nesses lugares, são erguidos mausoléus que às vezes são maiores do que uma casa, igrejas em miniatura, capelas privadas e túmulos monumentais são erguidos para homenagear os falecidos, criando paisagens funerárias que não se vêem em quase nenhum outro lugar do planeta. Essa realidade não pode ser totalmente compreendida sem mencionar a influência cultural de certos setores da sociedade que constroem mausoléus como símbolos de poder e prestígio. Sem entrar muito nesse assunto, o certo é que essas construções se tornaram parte da paisagem e uma demonstração clara da importância que a lembrança dos mortos tem no México. Ao visitar alguns desses cemitérios, é possível encontrar verdadeiras obras de arte arquitetônicas, desde estátuas esculpidas com precisão, até vitrais e cúpulas que lembram mais um palácio do que um local de descanso eterno. Uma mistura de espiritualidade, tradição e ostentação que surpreende tanto os locais quanto os visitantes. Entre tantas lendas e realidades, o México também é um lugar de mistérios modernos, rotas perigosas, ilhas assombradas e relatos de grupos sociais que alimentam seu misticismo atraem aventureiros e curiosos por igual. Um dos fenômenos mais conhecidos neste país é o chamado Trem da Morte, oficialmente conhecido como La Bestia. Trata-se de uma série de trens de carga que percorrem o país, desde a fronteira sul com a Guatemala até os Estados Unidos. Quem embarca neste trem geralmente busca uma oportunidade de vida melhor, fugindo de situações difíceis em seus locais de origem. Para muitos, ele representa a esperança de alcançar novas oportunidades, embora a viagem seja extremamente perigosa, e muitos deles não sobrevivam para contar a história. O Trem da Morte é considerado, por isso, um dos meios de transporte mais perigosos do mundo. Viajar, muitas vezes sobre os vagões ou nas junções deles, expõe os passageiros a quedas, golpes e acidentes, além dos riscos relacionados às condições climáticas e à segurança. Mas a experiência também tem um componente simbólico. Representa a coragem e a resistência daqueles que buscam um futuro diferente. Ao longo da rota, sucedem-se histórias de desgraças e milagres. Alguns conseguem completar a viagem, enquanto outros sofrem acidentes graves. Os viajantes devem usar muita engenhosidade e cuidado para subir, permanecer e descer do trem, o que tornou La Bestia um fenômeno de admiração e terror ao mesmo tempo. Uma curiosidade interessante é que, apesar dos riscos, em certos trechos os trens desenvolveram quase um sistema de comunidade. Os passageiros mais experientes ajudam os novatos a subir e descer e, às vezes, até compartilham comida ou roupas para se proteger do clima. Esse lado humano contrasta com a dureza da viagem e dá um toque quase lendário à travessia. Neste país, onde as pessoas não temem seus espíritos e existem trens tão assustadores como La Bestia, também existe uma ilha repleta de bonecas fantasmagóricas, conhecida como a Ilha das Bonecas, considerada por muitos como a ilha mais assombrada do planeta. A Ilha das Bonecas está localizada nos canais de Xochimilco, ao sul da cidade do México. Como você verá agora, é um dos destinos mais inquietantes e enigmáticos do mundo. Este lugar, cercado por água e vegetação densa,
É famoso por suas inúmeras bonecas penduradas nas árvores e edifícios da ilha. Embora a ilha possa parecer um lugar pitoresco à primeira vista, sua atmosfera sombria e suas lendas perturbadoras a tornaram um local de grande interesse para os amantes do mistério e do terror. A lenda por trás da Ilha das Bonecas é tão perturbadora quanto fascinante. Dizem que o antigo dono da ilha, Julian Santana, começou a colocar bonecas nas árvores como uma homenagem a uma menina que se afogou no canal próximo. Segundo a lenda, Santana acreditava que as bonecas estavam possuídas pelo espírito da menina e que, ao pendurá-las na ilha, poderia acalmar sua alma inquieta. A história fica ainda mais sombria quando se conta que Santana morreu em circunstâncias semelhantes às da menina, afogado no mesmo canal. Isso alimentou ainda mais a crença de que a ilha é assombrada e que as bonecas têm uma conexão sobrenatural com o lugar. Hoje em dia, a Ilha das Bonecas é conhecida por sua aparência macabra e pelas histórias de fenômenos inexplicáveis relatadas por quem a visita. Os visitantes relatam sensações de estarem sendo observados pelas bonecas, que parecem se mover sozinhas com o vento. Uma das lendas mais inquietantes afirma que muitas dessas bonecas sussurram à noite. Segundo algumas testemunhas, ao pôr do sol, o silêncio do canal é interrompido por vozes infantis quase imperceptíveis, como se as bonecas compartilhassem segredos ou tentassem se comunicar com os vivos. Alguns afirmam ter ouvido sussurros logo atrás deles, embora não houvesse mais ninguém na ilha. E o mais assustador, há quem afirme ter visto as bonecas moverem os olhos ou girarem a cabeça lentamente, mesmo quando não havia a menor brisa. Alguns dizem que a alma de uma menina que morreu afogada nesses canais é a que continua habitando esta ilha, uma presença sobrenatural que, através das bonecas, se manifesta. A aparência deteriorada e desgastada das bonecas, muitas das quais estão quebradas ou mutiladas, contribui para manter a atmosfera de terror deste lugar, circunstâncias que fazem com que muitos o considerem uma ilha assombrada, e mais ainda, a ilha mais assustadora do planeta. Por tudo isso, apesar de sua fama como ponto turístico, a maioria das pessoas que visitam este lugar, assim que põem os pés nele, sentem-se observadas por essas bonecas sinistras, enquanto seus pelos se arrepiam e não duram muito tempo lá dentro. Pouco tempo, como a duração média de um casamento em certas áreas do país, razão pela qual em algumas regiões as autoridades estão pensando em implementar uma realidade única no mundo: os casamentos temporários. Em algumas áreas do México, especialmente em regiões urbanas com altos níveis de divórcio, a duração média de um casamento pode ser de apenas 5 a 7 anos, um dado que gerou debates sobre a estabilidade dos relacionamentos e a necessidade de novas fórmulas legais. A proposta dos casamentos temporários busca, portanto, oferecer uma alternativa flexível para que os casais possam se casar por um período determinado, por exemplo, 10 anos, com a possibilidade de renovar o contrato se ambas as partes assim o desejarem. Isso permitiria uma abordagem mais realista para alguns, evitando que os divórcios se tornassem processos longos, caros e emocionalmente complicados. Nessas uniões temporárias, todos os aspectos legais do casamento convencional são mantidos. Direitos de propriedade, pensões e responsabilidade pelos filhos, se houver. A diferença está apenas na duração e na facilidade de dissolver o vínculo ao final do prazo. Assim, com os casamentos temporários mexicanos, busca-se que os casamentos funcionem sob um esquema de compromisso realista, sem que a pressão da eternidade transforme a convivência em um problema. A implementação desses casamentos é proposta principalmente em grandes cidades e regiões com altos índices de divórcio, onde a sociedade começou a questionar os modelos tradicionais de casal. Alguns especialistas acham que essa medida poderia até reduzir os conflitos legais e emocionais decorrentes dos divórcios, ao estabelecer desde o início regras claras sobre o tempo e a renovação do casamento. Curiosamente, os casamentos temporários também poderiam mudar a forma como os casamentos são celebrados, já que, por ser uma união limitada, alguns casais poderiam optar por cerimônias mais simples, íntimas, ou até mesmo experimentar rituais diferentes dos tradicionais.
Uma realidade que se compreende melhor se entender que a paixão inicial nem sempre garante uma união eterna. Algo semelhante aos vulcões mexicanos, que combinam força, beleza e caráter imprevisível. Entre os mais ativos e potentes do planeta, o Popocatépetl se destaca não só pela sua altura, de 5.426 metros, mas também pela sua presença imponente perto de grandes cidades como Puebla e Cidade do México. O Popocatépetl, conhecido como El Popo, é vigiado constantemente devido à sua atividade frequente. Uma curiosidade fascinante é que, quando emite fumarolas, seus picos de vapor e cinzas podem ser vistos a dezenas de quilômetros, criando paisagens dramáticas e belíssimas que o tornaram um símbolo cultural e natural do México. Em todo o país, existem aproximadamente 13 vulcões ativos, cada um com características próprias que misturam perigo e atrativo estético. Alguns deles, como o Colima ou o Paricutim, também deixaram sua marca na história e na geografia do país, seja por erupções espetaculares ou pela maneira como os habitantes aprenderam a conviver com eles. Esses vulcões mexicanos são um lembrete de que a força inicial pode ser intensa e fascinante, mas também exige respeito e prudência, refletindo a complexa relação entre beleza e risco, entre admiração e cautela. Uma beleza natural que também se observa em sua beleza humana, resultado de séculos de miscigenação entre povos indígenas e europeus, com influências modernas de culturas próximas, como a dos Estados Unidos. Essa mistura deu origem a uma raça única, apreciada tanto dentro quanto fora do país, que reflete a diversidade de traços, tons de pele e expressões culturais. Essa riqueza também é celebrada em concursos de beleza locais e nacionais. Cidades como Cidade do México, Guadalajara ou Monterrey organizam concursos onde as participantes competem para representar a elegância, a simpatia e os valores culturais do país. Várias dessas rainhas de beleza foram reconhecidas internacionalmente, destacando-se em concursos globais como o Miss Universo, o que coloca o México entre os países com maior reconhecimento mundial. Além dos concursos tradicionais, a beleza mexicana se manifesta na vida cotidiana, na moda, na arte, na dança, na gastronomia e na maneira de expressar identidade e orgulho. Uma beleza que também pode ser observada nas mulheres muxes, um terceiro gênero conhecido originário da comunidade zapoteca em Oaxaca. Os muxes são pessoas reconhecidas como homens ao nascer, mas que adotam papéis femininos, criando uma identidade única que é reconhecida tanto cultural quanto socialmente dentro de sua comunidade. Os muxes participam plenamente da vida familiar e social, ocupando papéis que vão desde a organização de eventos até trabalhos artísticos e comerciais. Em muitos casos, eles se casam com homens heterossexuais, e essas relações são aceitas e valorizadas, refletindo a abertura e a flexibilidade das normas de gênero na cultura zapoteca. A origem dessa identidade remonta a séculos atrás, com raízes na cosmovisão indígena zapoteca, onde se reconhecia a existência de mais de 2 gêneros. Essa visão ancestral valorizava os muxes por sua capacidade de equilibrar o masculino e o feminino, considerando-os mediadores, cuidadores e figuras importantes dentro da comunidade. Uma curiosidade interessante é que todos os anos em Juchitán de Zaragoza é celebrada a Festa dos Muxes, um evento colorido e repleto de celebrações, onde são reconhecidas as conquistas pessoais e sociais dessas pessoas. Além disso, a realidade contemporânea mostra que, embora muitos muxes enfrentem desafios relacionados à discriminação fora de sua comunidade, dentro de Oaxaca eles gozam de respeito, visibilidade e um lugar central na vida cultural e familiar. Essas realidades mostram a extraordinária diversidade e complexidade da beleza mexicana. Um país onde a expressão de gênero, a miscigenação e a história se entrelaçam para criar realidades únicas, que refletem tanto a força da natureza, quanto a delicadeza de suas paisagens e tradições. Se você chegou até aqui, provavelmente gostaria de saber como saborear este país incrível. É por isso que a Mundo Sem Censura traz informações para que você aproveite ao máximo. Da América, voos diretos conectam cidades como Cancún,
Cidade do México e Guadalajara com destinos nos Estados Unidos, Canadá e América Central. Da Europa, companhias aéreas como Iberia, Air France e Lufthansa oferecem voos diretos para a Cidade do México, Cancún e Monterrey. Geralmente não é necessário visto para estadias de até 180 dias. No entanto, é necessário preencher o formulário migratório FMM ao entrar no país, e é recomendável que seu passaporte tenha validade mínima de 6 meses no momento da entrada no México. O Spring Break no México geralmente é comemorado entre a primeira e a última semana de março. Em termos de preços, o México é um dos países mais acessíveis para turistas internacionais. Por isso também é um dos destinos favoritos no mundo para mochileiros e aventureiros. O custo médio de vida é bem mais baixo do que nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, o custo médio de um quarto de hotel de gama média costuma ser em torno de $50 americanos por noite. E uma refeição típica em um restaurante econômico custa entre 7 e 22 dólares americanos. Os preços caem ainda mais se a gente se aventurar na comida de rua, com preços que variam entre 1 e 2 dólares americanos por refeição. Entre os destinos mais famosos e procurados não só do México, mas do mundo, está a Riviera Maya, assim chamada porque se estende ao longo da costa do estado de Quintana Roo, de frente para o Mar do Caribe, formando uma faixa turística repleta de beleza natural e riqueza cultural. A região abriga inúmeras ruínas maias, testemunhas de uma civilização ancestral, bem como majestosos cenotes, praias de areia branca e águas cristalinas, recifes de coral e reservas naturais que combinam história, aventura e descanso em um mesmo lugar. A maneira mais econômica e autêntica de se locomover pela Riviera Maya é usando os coletivos, que é o nome dado às vans compartilhadas que operam em rotas fixas entre cidades como Cancún, Playa del Carmen e Tulum. Esses veículos são ideais para turistas que buscam uma experiência local e querem economizar no transporte. Por exemplo, uma viagem de Playa del Carmen a Tulum custa cerca de 30 pesos mexicanos. É essencial ter em mente que, embora o México seja um destino turístico popular, algumas áreas podem apresentar problemas de segurança. Por isso é recomendável se informar sobre as áreas que você planeja visitar e seguir as recomendações das autoridades locais e organismos internacionais, além de manter precauções básicas, como evitar exibir objetos de valor em público e usar transporte autorizado. O México oferece uma variedade de destinos turísticos que atraem viajantes de todo o mundo. Além da Riviera Maya, conhecida por suas praias de areia branca, cenotes e ruínas maias, há também a Cidade do México, uma metrópole vibrante com uma rica história, museus e gastronomia. Oaxaca, famosa por sua cultura indígena, arquitetura colonial e culinária única. Ou Guadalajara, berço do mariachi e da tequila, com uma mistura de tradição e modernidade. Cada uma dessas regiões oferece uma experiência única que combina história, cultura, natureza e hospitalidade mexicana. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós e tenha ajudado você a descobrir o México, uma das joias mais preciosas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora para descobrir outro dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele, você vai adorar.